Começando mais um Fala Monte Alto aqui na Rádio Cultura. Estamos tendo a honra e o prazer de receber novamente aqui a doutora Maria do Carmo. Ela vai falar um pouquinho mais, porque na última entrevista, 1 hora, faltou tempo para a gente concluir, para a gente terminar a nossa entrevista. Foi um bate-papo muito bacana e eu fiz esse convite para ela, ela aceitou, tá aqui hoje para continuar contando um pouquinho da sua história, contar um pouquinho da sua trajetória e também nos seus planos futuros para esse ano de 2026. Antes de mais nada, doutora, muito obrigado por ter aceitado esse convite mais uma vez aqui para estar conosco no Fala Monte Alto. Uma boa tarde a todos, a você, Lucas, que tão maravilhosamente nos convida. Fico muito emocionada. Pode me chamar a hora que você precisar ou quiser, a gente está disponível, logicamente, porque o seu programa é muito importante, que passa para as pessoas exemplos de vida, às vezes até uma direção, né, que a pessoa possa tomar. Enfim, ouvir as histórias de outras pessoas é muito produtivo e muito prazeroso, né? E você teve uma ideia fenomenal em fazer esse programa. Parabéns mesmo, que você tenha muito sucesso em toda a sua vida, né? Porque eu já conheço você, já conheço realmente o tanto que você labuta e na sua vida profissional, família, sempre um filho maravilhoso, enfim, você é uma pessoa para se espelhar, né? Então, agradeço demais o convite e estendo também o meu boa tarde nesta rádio também, que eu gosto demais, né? E adoro também microfones. Então, eu gostaria de estender o meu boa tarde às pessoas que estão conosco, os internautas, os ligados aí nesse veículo de comunicação tão importante, que está sempre em tempo real, dando as notícias, né? Falando tudo o que acontece, dando essas oportunidades, como nós agora conversarmos aqui no ar, né? Para que as pessoas ouçam, né? Deem uma olhada na vida das pessoas, logicamente, sempre com muito respeito, né? Então, parabenizo você novamente. E também o meu boa tarde vai para as pessoas que estão conosco, e também as pessoas dos bairros rurais, dos bairros urbanos, da região, que eu sei que marca rumos essa rádio, né? Vai longe. Hoje não tem mais fronteiras, né? Sim. Com a internet. E que sejam, e também ao Distrito de Aparecida e Povoado de Ibitirama, que sejam bem-vindos aqui conosco e fiquem sintonizados. Uma boa tarde, que o dia seja lindo, maravilhoso e abençoado em cada lar, em cada coração e principalmente na sua vida, Lucas. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradeço aos elogios aí. A Maria do Carmo sempre disposta aqui a bater um papo com a gente. Isso é muito importante, né? Muitos políticos às vezes ganham as eleições, se elegem e simplesmente desaparecem. Não, eu já ganhei, a minha parte eu estou fazendo nos bastidores. Mas você está sempre aí disposta a vir, bater um papo, conversar, prestar esclarecimento, não só no meu programa, como no João Moreira, em outras emissoras também. Está sempre disposta a falar com a população e dar voz às suas ideias e às pessoas que te apoiam. Nós que agradecemos por esse trabalho que você vem realizando. De coração. É que como vereadora, né, a gente tem o WhatsApp, hoje, que é uma ferramenta muito útil, essencial, né, para o nosso trabalho em qualquer área, né? Principalmente a questão da política. Porque as pessoas me ligam e, logicamente, eles estão necessitados de alguma coisa, né? Ou reclama, ou vai falar de alguma situação que eles precisam de ajuda, ou de uma orientação. Então, eu tenho sempre o hábito já de ir até a casa da pessoa, quando é na casa, ou visitar a rua, ou alguma coisa, um bairro, né? Um problema qualquer. E eu sempre vou logo, né? Porque a pessoa precisa logo ser ouvida, né? E eu acho que nós estamos num mundo hoje tão maluco, né? Muito egoísta, individualista, principalmente com celulares. Porque eu entendo, por exemplo, maravilhoso, né? Maravilhosas as redes sociais. Só que a gente sabe que ali nas redes sociais não é a vida real, né? É uma que está tudo lindo, tudo maravilhoso, todo mundo se gosta, tudo mais, né? Bons. Ou então ela afunda uma pessoa também. Sim. Né? Porque ele não tem crivo. Às vezes uma fofoca, alguma coisa, toma uma proporção tão grande e acaba com a vida da pessoa, né? A gente também vê isso, principalmente nos fake, né? Nos fake news. A gente precisa tomar muito cuidado com as fraudes hoje também, né? Prestar muita atenção e selecionar aquilo que realmente é real, aquilo que é inventado ou fraudulento, né? Ou que vai pegar a moral de alguém.
Então, eu não tenho muito hábito de eu ficar Maria do Carmo, pessoa, no Facebook. Eu faço minha parte, tudo que tem que fazer. Mas entendo que, agora como vereadora não, como vereadora a gente já expõe o trabalho, né? Tanto aqui, como você falou, realmente é aqui, lá no Facebook, nas reuniões, nas casas das pessoas, né? Então tem vários fatos que eu até posso falar aqui na hora que a gente falar mesmo da política, de fazer grandes amizades através dessa comunicação de vereador com os munícipes, entende? Então o meu arsenal de amigos aumentou, porque a gente acaba se tornando uma pessoa que a gente vai conversar e a pessoa acaba falando também vários outros assuntos. Então, acho muito legal isso aí. E muitos munícipes, né, sentem essa necessidade de serem ouvidos. Às vezes a pessoa precisa falar, olha, eu estou com esse problema aqui, alguém pode me dar atenção, tentar uma solução. Então, essa conexão com a população é essencial para manter um bom trabalho e também um bom relacionamento, né? Você falando nisso, você me dá licença, eu vou citar aqui, porque eu sou católica, né? Sou ministra, aliás, eu vou falar depois também dessa questão. E eu participo muito das reuniões porque eu sou do Conselho de Pastoral Diocesano. E com o bispo, com os padres, nós temos o vigário forâneo agora que foi eleito, que é o nosso padre Aldives. Um grande abraço ao padre Aldives, juntamente comigo, que sou coordenadora geral dos leigos da Furania, de 11 paróquias, né? Então agora a gente vai começar a trabalhar para colocar em prática o plano de pastoral para os próximos 4 anos. E uma das coisas mais importantes das assembleias que eu participei, que nas assembleias foram dirigidas as discussões e as prioridades, né? Que foram pessoas representantes de todas as paróquias da nossa diocese. Foram 2 assembleias lá em Bebedouro. E agora nós temos que fazer a parte prática de colocar em cada paróquia essas questões que foram definidas lá nas assembleias, né? Saiu da base, então é muito bom sair da base essas questões para serem dirigidas depois, né? E uma das coisas mais importantes é a escuta, que hoje as pessoas não param para ouvir, elas querem falar, né? E tem que se dirigir às pessoas com o ouvido mesmo. Então eu achei tão importante essa questão da escuta. Então, nós temos que nos disponibilizar para a escuta, não é? Em casa, que às vezes é tão corrida a vida, que não dá tempo de você ver o seu pai, sua mãe ou alguém, na hora do almoço você não vê. De tarde também não deu certo. E às vezes passa dias, ou até umas horas, que você não vê nem a família praticamente. Sim. Eu acho que chega, muita só gente dorme, não dá tempo de fazer. Então, às vezes, principalmente os pais, né? Ficam o dia inteiro, à noite tem que fazer acompanhamento da tarefa com o filho, às vezes está tão cansado, ou então a mulher ainda com a jornada tripla, né? Ainda vai ter que fazer almoço, fazer comida para o dia seguinte. Então é uma loucura total essa vida hoje, né? De trabalho, de família. Então nós temos que ficar atentos na escuta. Com certeza. Escuta, eu fiquei assim apaixonada por essa forma, né, de escuta. Isso é essencial. Para você que queira mandar uma pergunta, uma sugestão através das nossas redes sociais, estamos ao vivo no Facebook agora. Você pode mandar um comentário, uma pergunta, uma boa tarde para a gente saber que você está acompanhando aqui o programa Fala Monte Alto, ou então pelo WhatsApp, que é o 3242-1258. Maria do Carmo, você está em todos os ramos praticamente. Está na educação, está no direito, está na política, mas uma coisa que a gente percebe muito é que o poder público ele não atinge tudo. Tem áreas que o poder público, por falta de recursos, enfim, não consegue alcançar. Aí vem as questões sociais, projetos sociais, a própria igreja. Para você, o papel da igreja na sociedade, ele é muito importante na sua opinião? É muito importante, sim, porque eu entendo a igreja como doutrina e o local, né? Igreja prédio, em primeiro lugar, a gente pode dizer, né? Templo. E a igreja que somos nós, que eu acredito muito de que Jesus é a cabeça e nós somos os seus membros, né? Então, eu achei muito importante também, muito legal. Uma vez eu estava numa Santa Missa e o padre, na hora da oração eucarística, disse assim: abençoa este povo santo e pecador. Aí eu falei assim, meu Deus, santo e pecador significa que nós temos a divindade, que é a cabeça, que é Jesus, divino, santo, pecador somos nós, mortais, aqui na terra,
mas precisamos ser santos à medida que ele nos deu o maior mandamento, que é o mandamento do amor. Amai aos outros e amai a Deus como a você mesmo. Então, quando a gente fala isso, a gente se lembra lá no Antigo Testamento de Moisés, dos 10 mandamentos. Que os 10 mandamentos era tudo não. Não roubarás, não, né? Não olharás, não. Tudo não, 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 não. Os 10 são não. E no caso, como eu sou muito estudiosa dessa questão teológica mesmo, para eu entender melhor, porque como ministra da palavra, eu tenho que fazer. As celebrações. Eu sou ministra das Ezequias também, que vou lá numa hora pior da perda de um ente querido, a gente está lá para fortalecer a família, para rezar, para, né, encomendar a sua alma, né, para o paraíso. Então a gente precisa estudar, precisa realmente se preparar para tudo isso, né? Então aí quando você pega Moisés, os 10 mandamentos dos 40 anos, né, para a Terra Prometida, que levou o êxodo, né, do pessoal do Egito que estava escravizado para a Terra Prometida, que seria Israel, Jerusalém. Hoje, uma guerra sem fim ainda, né, até hoje. Sim. É aquele pedaço que foi na época de Moisés, é aquele pedaço que eles querem até hoje. Imagina só. E Moisés, então, com os 10 mandamentos, que foi o equilíbrio de Deus. Que houve muitos problemas nesses 40 anos, né? Houve barbaridades lá, muito sofrimento, tudo mais, né? E aí você pega os 10 mandamentos, e a hora que você vem nas maravilhas, no Sermão da Montanha, são felicidades. Então, benditos vocês, né? Felizes as pessoas, né? Os pobres de espírito que serão saciados. Felizes aqueles que têm sede e fome da justiça, né? Enfim, são 10 lá nas maravilhas que vem na palavra da Boa Nova de Jesus. Que ele era o profeta que anunciava, era o verbo que se fez carne e habitou entre nós, lá na palavra dos profetas. Então você pega lá os não, não, não. Por quê? Porque era muita guerra, precisa de um equilíbrio. Então, proibições. Aqui não. Aqui é vamos dizer, a boa nova. Jesus se deu por nós, né? Então aqui, quando eu percebi isso, fiquei assim, nossa, como que é linda e maravilhosa a questão da Bíblia Sagrada, né? Então ela é, a gente tem que se comunicar realmente através dela, né? E isso eu faço nos meus princípios, que acho que você também tem princípios, mesmo as igrejas cristãs, as igrejas que temos Jesus, né, como fonte. E Jesus é vida, né? É caminho, é verdade, é vida, é rocha. A gente tem que se colocar no lugar dele, se deixar acariciar pela maravilha da misericórdia dele, né? Com certeza. Então é tudo isso que também rege a nossa vida. Lógico, somos mortais, a gente tem muitos defeitos, claro, mas tudo isso nos ajuda a ser pessoas melhores. Entendo que a igreja, enquanto doutrina, ela está ali para deixar as pessoas melhores, a exemplo de Jesus, dos santos e Nossa Senhora, nossa mãe, a família e a Sagrada Família, né? Então são exemplos que a gente pode, logicamente, se espelhar nesses exemplos, né? Então eu entendo que, apesar que igreja e Estado é como um trilho de trem, nunca vão se encontrar, né? Não é, mas a igreja tem a sua questão, porque são instituições, né? A igreja e o Estado são instituições sociais. Quando você vai aprender sociologia, quais são as 5 instituições no mundo? Não é no Brasil, né? Primeiro é família, onde você nasce numa família. Você tem o direito de consanguinidade pela nossa Constituição, no caso, de ter um nome, um sobrenome, uma família, né? Segundo, escola. Olha aí, você vai crescendo, vai para a escola, instituição, educação. Terceiro, trabalho, porque aí você vai ter que ter um trabalho. Quarto, igreja, que também você vai, logicamente, através da fé ou dos exemplos da sua família. E o último, o Estado. Então, são 5 instituições sociais que regem a vida de todos. Agora, como que rege? Através de legislações, não é? Então, assim como a igreja tem a doutrina da fé, que tem o direito canônico também, com regras, eu entendo que cada um tem a sua parte, mas ambos falam de valores, né?
Ambos falam de valores. Com certeza. A questão familiar também é muito importante, né? É o princípio de tudo, é o que vai moldar um cidadão de bem ou não. É aquela questão como que é a família, como que a família trata aquela criança e tudo mais. Uma criança que nasce numa família bem estruturada, com pais presentes, enfim, tem a oportunidade da educação, ela com certeza se tornará um cidadão de bem no futuro, né? São os exemplos, né, da vida da gente, né? E mais uma vez da religião, é o livre-arbítrio. Você escolhe aquilo que você achar melhor para sua vida, dependendo daquilo que você recebeu, que ninguém dá o que não tem, não é verdade? Então a família é muito importante, apesar da família hoje estar bem diferente das outras, da família de antigamente, né? Porque hoje praticamente a família, o pai, a mãe e os filhos não se veem. Às vezes tem um horário, teria que ter um horário por dia de todo mundo se encontrar, no mínimo. Né? E hoje a gente vê que não é assim. Às vezes, celular, também vamos voltar a falar do celular. O celular está deixando também as famílias bem diferenciadas, né? Então, acho que está faltando comunicação, está faltando mais escuta dentro de casa. O Mário Sérgio Cortella fala na questão de uma questão social do brasileiro, que era quando eles faziam churrasco. O churrasco antigamente não era pra gente comer a carne, era pra gente se reunir realmente, né? Verdade. Hoje em dia a gente pensa, não, a gente vai comer a carne enquanto um tá assando, tá todo mundo com o celular na mão, ninguém tá aproveitando, ninguém tá se comunicando, comeu a carne e foi embora. Então, assim, essa questão da união, da conversa, da escuta entre a família tá sumindo com o passar do tempo, né? Tá sumindo porque o celular tá tomando conta, né? E parece que ele age no subconsciente das pessoas, né? E ele sabe, né? Você fala uma coisa, daqui a pouco você vai olhar, tá lá. O algoritmo tá ouvindo, né? Que coisa de louco. O algoritmo se a gente tá ouvindo. for pensar. É uma ferramenta excelente, mas tem que ser, principalmente para a família, né? Bloquear a família, que eu acho que também é uma responsabilidade muito grande com as crianças, os adolescentes, né? Porque eles já têm esse contato com o celular. E às vezes tem pedófilos, tem gente aí de má fé, e a família, às vezes o pai e a mãe nem está sabendo da forma, né? Vou só contar rapidinho uma coisa que aconteceu no colégio, que eu também trabalho no colégio de manhã, né? E nós descobrimos através de um pai que veio falar conosco, que ele tinha visto umas conversas estranhas lá entre o filho e alguns amigos no grupo deles, porque existe o grupo da escola, que é o nosso grupo, que a gente tem um grupo de comunicação, de tarefa, de tudo. E tem eles que fazem os grupos à parte, não é? São eles, grupos separados. E estava meio esquisitas as conversas, ele falou, né? Ele chegou lá para nós e falou, será que vocês não poderiam ver para a gente? Eu sei que é um negócio fora daqui, mas a maioria são os alunos aqui, vamos ver, né? Então a gente foi a fundo e descobrimos o seguinte, eu nem sabia que existia isso. Então eu tenho aqui um recadinho para os pais para olhar no celular do filho, né? Que eles fizeram uma comunidade chamada Comunidade Coque, que era da minha escola, mas não era o grupo da minha escola, era o grupo deles. Veja bem. O pai olha, ele acha que é coisa da escola, e não é, não era. Isso é de 5º ano, a molecada de 10 anos. 10 anos de idade. 10 anos de idade. E aí lá tinha, aí dentro dessa comunidade, eles podem fazer um grupo que ninguém sabe acessar. Só aqueles que têm a senha da comunidade. Então esse grupo de dentro dessa comunidade que estava sendo o problema. Porque lá, viu lá, fazendo coisas de TikTok, por exemplo, imitando personagens, mas do mal. Do mal, falava que ia dar veneno, que ia fazer um doce, dar o veneno para fulana, dar umas coisas bem assim, palavrões, coisas assim de 5º ano, que fala de sexo já, mas assim naquele escrachado mesmo, sabe? Sem ser científico. Uma coisa bem, muito preocupante. E muito precoce, né? Precoce, são assuntos não era para eles saberem aquilo lá. Por eles, né? E eles já estavam sabendo, mas de uma forma completamente obtusa, quer dizer, não era nada para a vida dele que ia agregar, ia piorar a vida dele, né? Nossa, quando nós descobrimos isso, foi através de um técnico que a gente descobriu, aí eles contaram que tinha, eles que aprenderam a fazer. Então, senhores pais, se tiver algum grupo de comunidade, pode estar certo que dentro dele tem coisa. Então tem que ir lá num técnico lá, que a gente não consegue abrir. Mas aí nós conseguimos abrir, os pais ficaram, até choraram de preocupação mesmo, porque é para preocupar, porque você nem sabe que o seu filho está vendo essas coisas, né? E pode ter uma visão completamente deturpada
da adolescência ou da vida adulta. Já Em relação a sexo, em relação a imagem... relacionamento, a respeito, que seria a família, né, que passa todas essas questões, e eles estão aprendendo aí da pior forma possível. Então, senhores pais, aproveito aqui o microfone para me dirigir aos pais para olhar se os seus filhos têm grupos de comunidade. Se tiver, pode levar em algum lugar que tem outra coisa dentro. Crianças... Mas daí a gente descobriu, aí eles bloquearam e ficaram de cima, né? Precisa ficar. Crianças dessa idade deviam estar preocupando com outras coisas, né? Não esse tipo de assunto, né? Mas brincadeira, joguinhos, mas as coisas, né, simples, né, de amizade. E aí já veio assim, grupinhos, e elas se juntam, as meninas, contra aquela. Então faz fofoca daquela, para essa brigar com aquela. Então é isso que acontece. Então a gente tem que fazer projetos depois na escola para melhorar tudo isso. Tem que dar uma atenção redobrada, principalmente na questão dos adolescentes que estão crescendo. Aí eles começam a criar uma certa idade e acreditam que são dono do mundo, que sabem todas as verdades da vida, mas infelizmente não sabem. Precocemente de forma errada, né? Sim, com certeza. De forma que não vai agregar nada na vida dele, vai só piorar a vida dele, né? E hoje a gente tem tanta preocupação com depressões, com suicídios aí, porque hoje nós estamos numa época perigosíssima mesmo, né? Então os pais têm que estar muito focados, muito ligados a essas questões de tecnologia. E os adolescentes, as crianças, enfim, eles não têm um filtro, né? Eles funcionam como uma esponja, eles absorvem. E é uma novidade, tudo, né? É tudo absorvido, eles fazem uma comparação muito grande nas redes sociais que às vezes não é a realidade, né? Infelizmente eles não percebem que não é a realidade. E eles vão começar a crescer, a perceber que eles são diferentes das meninas, né? Umas coisas assim. Então, já, logicamente, já vai se pensar em sexo, então, não o sexo de se fazer sexo, não é nada disso. Mas já é uma outra, a cabecinha dele já vai se evoluindo, todo mundo passa por isso, não é? Hoje, vai ter uma sessão solene na Câmara falando das mulheres. Como será essa sessão para a gente Olha, saber? Essa sessão está sendo muito bem preparada. Eu sou presidente do grupo da Procuradoria Especial da Mulher, inclusive sou autora da lei que criamos a Procuradoria na Câmara Municipal de Monte Alto, que essa Procuradoria eu fiz a autoria na outra gestão, na gestão passada, e ela não tinha sido instalada ainda, né? Então essa Procuradoria é um lugar de atendimento das mulheres, das mais variadas situações. Por exemplo, tem a questão da delegacia, que é da violência doméstica. A violência doméstica também é muito bem trabalhada com a Guarda Civil, com a Cirlei, né, da Guarda e tudo mais. Os Guardiões Maria da Penha. Da Maria da Penha. Então, mas não tem um local, assim, ou alguma coisa para falar sobre tudo, por exemplo, relacionamento, estética, saúde da mulher, enfim, da mulher como um todo, né? Capacitação para trabalho. Então, eu achei super legal esse projeto da Procuradoria e criei através de lei, foi votada e hoje existe a Procuradoria Especial da Mulher em Monte Alto. E essa Procuradoria já foi para Guariba, já foi para várias cidades que as vereadoras também pedem lá para instalar, que pode até receber recursos, né? A gente colocou com recursos da própria Câmara, que a Câmara tem recurso que recebe do Executivo, que é 6%, mas a gente não vai gastar nunca 6%, que 6% é muito, de 370 milhões aí de orçamento, né? Depois a gente entra nesse assunto, pode continuar. E aí, essa Procuradoria é muito importante, que a gente fez o ano passado, o Outubro Rosa, que foi um sucesso na rua e tudo mais. Então a gente faz tudo em relação à mulher, né? E o Dia Internacional da Mulher, ele já é praxe na Câmara de se fazer uma sessão solene, porque existe uma lei que era ainda do vereador o Alencar, quando ele era vereador, ele criou a homenagem a 2 mulheres do município, né? Então essas 2 mulheres são escolhidas por cada vereador que escolhe, e essas 2 mulheres, elas representam todas as mulheres do nosso município. Então hoje à noite vai a sessão solene. E a Procuradoria da Mulher, nós somos 3 vereadores, a Simone, eu e o Tiago fazemos parte. Depois tem a Amanda, tem a Leandra, a Adriane, e também tem mais uma menina que entrou agora, que está conosco também.
de funcionárias da Câmara. Então a gente monta, nós somos primeiro, quando nós fizemos já esse evento para hoje, foi feito lá em novembro, porque nós temos que preparar a licitação, porque a gente vai comprar uns brindes, umas coisas que a Câmara pode fazer dentro do que ela pode gastar, né? Porque logicamente, existem regras para se fazer uma licitação ou uma compra, né? E vai lá já para o órgão competente, que é a Adriane que faz isso. Muito bem. Então, a gente já viu lá o que a gente ia fazer. E vimos que a cor é rosa de mulher. Outubro rosa, que é o rosa. Mas do Dia Internacional da Mulher é lilás a cor. É lilás, aquele roxinho claro. Então a gente procurou fazer tudo nessa ordem. Até falei para os vereadores hoje, quem puder, ir com um adereço lilás por causa dessa data, né? E lá a gente lê as biografias dessas mulheres. Cada vereador vai escolher 2 ou é 12 para os 13? São 2 para os 13. 2 cada vereador. Então são 26 mulheres a cada ano, né? Para o Dia Internacional da Mulher. Nós temos outros que eu também fiz a lei da mulher empresária e a gente também homenageia 2 mulheres empresárias, mas é lá em agosto, né? Mas agora é só a mulher mesmo. Então, cada vereador seleciona 2, convida, elas aceitando, a gente já pede a biografia e lá na hora nós vamos ter 5 minutos, cada vereador, para conversar a respeito de cada mulher que nós estamos homenageando. Bacana, né? Demais. E depois nós vamos ter várias atividades lá também que eu não posso contar, que tem umas coisas surpresas para as mulheres. Então a gente depois tem um happy hour, tem lá um cafezinho lá no final, né, para a gente partilhar também. E é sempre muito emocionante ouvir as histórias de 26 mulheres. Assim como você tem aqui, nós fazemos lá como se fosse um repórter, né? A vida, né, dessas 26 mulheres lá colocadas, né, a serviço. A gente homenageia mesmo, né? Quer seja no trabalho, na família, na saúde, enfim. Na política. Qualquer cidadão que quiser participar hoje pode participar também. Não, olha assim, nós temos cada mulher convidada pode levar até 5 pessoas, porque o nosso plenário ele cabe 80 pessoas. Então, às vezes, não cabe todo mundo, né? Mas os convidados vão. Nada impede, mas você pode assistir pelas redes sociais, né? Vai ser tudo passado no Facebook, no YouTube e no site da Câmara também, né? Então, mas as pessoas, são 5, a gente fala 5 pessoas que pode levar, né? Mas às vezes vai mais alguém lá também. Se alguém se sentir que é legal ir lá participar, também não vai ter problema. Só que às vezes não vai ter lugar, às vezes, para se acomodar. Porque ali cabe 80 pessoas, né? Ali no plenário. Sim. Se você vai sempre lá também, sempre você sabe. Por lá. Então a gente agradece a sua participação. E depois eu já falei lá com o Gabriel também, o Gabriel é um funcionário muito legal, que ele ajuda no som, na internet e tudo mais. Algumas músicas especiais que já vai estar tocando quando elas chegarem. Depois, nós vamos também fazer sorteios, uma série de coisas que a gente vai fazendo para interação, né? E partilhar esse momento tão importante com a história dessas mulheres, né? Então vai ser hoje às 19 horas. Com certeza, é um evento importante para as mulheres e também para a nossa Câmara Municipal. A nossa Câmara Municipal, é verdade. Agora são 13 horas e 30 minutos, nós vamos para o intervalo e voltamos já com mais Fala Monte Alto e a doutora Maria do Carmo. Estamos de volta com Fala Monte Alto, recebendo hoje a doutora Maria do Carmo, ela que também é vereadora, muito conhecida aqui na nossa cidade, está falando um pouquinho da sua visão de mundo, um pouquinho da sua história, a gente vai falar um pouquinho dos estudos dela, que ela está fazendo novos cursos também, mas antes eu vou dar uma boa tarde para quem está participando conosco aqui, o João Gobi está dando boa tarde, a Deliane, um grande abraço, Deliane. A Deliane e a Cida Canalzeiro virão aqui quinta-feira. Elas virão aqui? Virão aqui na quinta-feira. Um abraço para as duas, nós somos da Luluzinha aí também, então é bem legal. Estão fazendo um excelente trabalho lá no Bela Vista do Mirante, elas vão vir aqui falar um pouco desse trabalho. Parabéns. O João Aparecido tá dando boa tarde aqui também, e a Rosa Jacob fala assim, boa tarde, estou assistindo vocês, adoro ouvir a doutora Maria do Carmo, parabéns pelo programa, Deus abençoe a todos. Muito obrigada, um grande abraço, é muita emoção, gente, vocês deixam a gente bem emocionada mesmo, viu? Que maravilha que é essa comunicação, não é? A Cida Canazira também
também está dando boa tarde. Maria do Carmo. A Cida, eu tenho um respeito, uma admiração pela vida dela, de luta, né? E ela na brigada também, um baluarte, né? É exemplo de vida, né? De luta, de garra, né? De mulher. Com certeza. Aí na mulher solo também, tem a família e tudo mais. Então, ela é um exemplo para muita gente, né? Mas às vezes a vida dá uns reveses também. Ela precisou sair, né? Da brigada, né? Ela está em outra localidade agora, da política. Mas quem sabe ela volta, né? Então a gente está fazendo de tudo para que ela volte, que ela é muito importante lá. Com certeza. A Cida, ela vem realizando um excelente trabalho, tanto social quanto aqui no nosso setor público muito da nossa cidade. Acho que é o seu celular que está tocando. Vou desligar. Fica tranquilo. Agradecer a todos que estão participando. O João Gobi, ele está em todas as transmissões da Rádio Cultura, um parceiraço nosso aqui, está sempre aqui mandando uma boa tarde, participando, comentando. Obrigada, doutora, gente. Desculpa o telefone. Na última entrevista a gente parou, acho que no seu mestrado foi isso? A gente falou. Sim. Acho que paramos do mestrado. E tem novos cursos que a senhora está realizando agora também. O mestrado eu fiz porque eu tenho a formação de letras, foi a minha primeira formação. Primeiro eu fiz magistério no Zacarias, lá atrás, a gente dava aula para os pequenos, né? E depois eu casei muito jovem, casei com 18 anos, e abriu a faculdade de Bebedouro, que era um braço da UNAERP, que era o dono da UNAERP que criou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Bebedouro. Então nós fomos para lá, e eu estava grávida já do meu primeiro filho, no meio do ano que abriu, do Márcio, né? E eu ia de Fusca, meu marido me levava de Fusca. O Cidinho, que dá um grande abraço agora para ele lá, que eles estão lá ligados, lá assistindo a gente. O Murilo, o Gabriel, meus netos também estão lá junto. Então eu falei que ia mandar um abraço para eles. Um beijo para vocês aí em casa, viu, gente? Com muito amor. E ele me levava, porque não dava para ir de outra coisa, né? Era grávida e tudo mais. E eu fui fazer letras em Bebedouro. E depois de letras, eu fui fazer cursos de especialização na área de inglês, eu fiz um curso com um professor lá da Barão de Mauá, de especialização, era inglês e literatura inglesa, dificílimo, ele só falava em inglês. Nossa, foi um curso ferrado, né, pra gente chegar nisso, né? Mas tudo é conhecimento, né? Com certeza. Especialização em literatura e língua inglesa. Depois também aí eu falei, eu queria fazer a carreira de professora, né? Concurso, tudo mais. Fiz o concurso do estado, passei, fui lá para Irapuã, largava meus filhos, largava tudo aqui, fui para Irapuã, minha primeira, quando eu passei no concurso, português e inglês. Ficava lá, tinha até aula de sábado, isso foi em 82, né? E eu fiquei 6 meses só lá, eu consegui vir para Guariba depois, mas também era uma vida louca. Chegava às 6 horas da manhã, voltava meia-noite, essa coisa que professor sabe como é que é. E a vida da gente, a carreira é complicada. Mas vamos lá, né? Vamos lá fazer carreira. E aí eu falei, eu quero ser diretora também, já que eu estou na professora, eu vou ser diretora, né? Aí eu vim para o Jeremias, dei aula no Zacarias, enfim, todas as escolas aqui. Primeira escola que eu dei aula, logo que eu me formei, foi a Escola de Comércio, que deu da Ordem Arruda Campos, doutor Adalto, a quem louvo aqui, doutor Adalto, nossa pessoa maravilhosa que ama e amou muito Monte Alto. Ele é autor do hino Bom Jesus, autor do hino Monte Alto. Então é uma pessoa que a gente nunca pode esquecer, né? Que amava demais Monte Alto, além de ser um excelente médico, né? Doutor Adalto Freire Andrade. E ele também ele era diretor da Escola de Comércio, então ele me convidou para dar aula de inglês lá. Então eu comecei lá, depois fui para Cândido Rodrigues, aí foi aquela luta toda lá, né? Aí eu falei, não, agora eu quero fazer pedagogia. Então vamos fazer pedagogia lá em Batatais. A gente ia de perua, de sábado, a mulherada, né? E nós íamos todas juntas fazendo, todo mundo, era uma febre, tinha que fazer pedagogia em Batatais. Então, e tinha o seu Branco já faleceu, era meu vizinho ali perto, que eu morava ali na Florindo Sestari, perto da delegacia, e eu sempre gostei muito de dirigir, né? Aí eu falei, e ele levava alunos do sítio para a cidade, né? Então, ele falou assim, eu falei para ele, ô seu Branco, vamos levar a gente para Batatais de sábado? Ele falou assim, não, eu não vou, eu te dou a perua, você leva. As meninas tudo junto. Todas as mulheres dirigindo. Tudo para Batatais. Aí formei lá também pedagogia, depois queria ser diretora, aí vamos prestar o concurso de diretora, enfim.
Mas tinha, depois nós estávamos ainda na ditadura, não tinha concurso, né? Então o primeiro concurso foi em 88, logo na Constituição Federal, foi 5 de outubro de 88 que nós tivemos a Constituição Cidadã, com o prefácio maravilhoso de Ulisses Guimarães, que era um baluarte da democracia, né? E hoje, graças a Deus, temos o nosso Estado Democrático de Direito. E aí eu passei no concurso muito bem, graças a Deus, passei bem mesmo. E eu fui a primeira a escolher, tinha 5 escolas em Monte Alto, tinha o Zacarias, Laídes, Norival, o Jeremias e o Nelly. 5 escolas estaduais, que não tinha ainda prefeitura ainda. Aí eu escolhi o Laídes, que era perto da casa da minha mãe, que eu ia conversar com a minha mãe e tal. A minha mãe depois faleceu de uma doença, né, de câncer, logo rapidamente, nem viu quando eu ingressei lá na escola Laídes. Mas tudo bem, depois fui para o Zacarias, e daí eu falei, bom, eu queria fazer direito também. Então aí depois fui fazer curso de direito, porque eu já ia, como eu comecei muito cedo, eu ia aposentar cedo, com 25 anos, né? E então aí eu fui fazer direito lá em Araraquara, na Uniara, viajava à noite. Então só de cursos eu viajei pelo menos 12 anos, que era 4 anos cada curso. Não é brincadeira não, com família, com criança, com trabalho e tudo mais. Então tem que ter saúde, disposição e tudo mais, né? E a família estar junto com a gente para assumir e também ficar com as nossas ausências, né? Então a gente pede desculpas pelas ausências, mas meu marido sempre dizia, não, nós estamos investindo na família, então estamos investindo na família. Com certeza. Depois do direito, que eu aposentei do Estado, fui fazer o mestrado, aí passei na seleção do mestrado, fui fazer mestrado em Direito da Educação, que era a minha área, e depois fui doutorado na PUC, em São Paulo. Eu não cheguei a terminar o doutorado, porque eu perdi a bolsa, porque houve um corte federal dos valores, né, das bolsas, na época da Dilma, cortou, aí não dava para eu pagar 3, 4 mil reais, porque não tinha condição, mas eu praticamente tinha terminado os créditos de doutorado, mas nem por isso deixei de estudar, né? Então hoje eu estou fazendo um curso de pós-graduação por causa da necessidade da escola, porque nós estamos numa época hoje que nós temos muitos alunos com transtorno de TDAH, autismo, o TOD, né, que é do obsessivo desafiante, o TOC, que é o compulsivo. E nós temos alunos, eu tenho sala que tem 6 alunos laudados com transtornos. Então eu estou vendo essa preocupação muito grande com a educação, com as famílias, né? Então eu falei, eu vou fazer um curso para eu me capacitar, para poder capacitar os meus professores da minha escola e dar suporte aos pais, porque quando eles recebem um laudo de um autismo ou de qualquer outro transtorno, as pessoas ficam desnorteadas, porque não sabem cuidar, porque nós não temos uma realidade nova hoje nessa situação, e é uma prioridade hoje, que está aumentando demais. Então hoje até tem uma especialidade, né, que é o neuropediatra, que é o que faz os laudos para os alunos e para as pessoas, né? Então, a partir do laudo vai ter tratamento, vai ter tudo isso, mas também tem muitos lugares que não tem isso. E, então, eu estou fazendo um curso na PUC do Paraná, online, se chama Neuropsicopedagogia de Transtornos. Com esse curso, estou me matando, porque é tudo médico que dão aulas, são neuros, sabe, uma linguagem muito profunda, então eu preciso estudar muito para entender o que eles estão falando, né? Porque é tudo online, tem os horários certos para a gente entrar, tudo. Eu já estou na 3ª disciplina agora, que a gente tem que fazer uma prova no final. É tudo online, mas a gente tem que estudar, né? A hora da prova já tem lá o Big Brother, você não pode, logicamente, ficar vendo nada, você tem que responder. Então eu estou fazendo esse curso, vai terminar, acho que lá em outubro, e está sendo muito útil para nós na escola. E também na vereança, porque como o meu projeto de campanha foi realmente a inclusão, né? Que eu falei sobre inclusão, inclusive meu projeto, que eu já estou, tá até aqui esse projeto aqui, né? Esse aqui foi o papel da minha campanha, aqui, ó, a minha campanha 77456, que era meu número. Eu vou mandar uma foto pro Caí ali, aí a gente
Pode ir falando que eu vou mandar para ele vai colocar no ar. E aí tá esse papel aí foi da minha campanha política, e que no meu primeiro mandato, que foi muito importante, que eu já acho que falei aqui, foi sobre a municipalização do ensino, que eu fui relatora. Foi uma coisa bem complicada na época, mas a gente com muita propriedade, né? Eu vi o futuro. E hoje, graças a Deus, e aquela teimosia nossa lá atrás, nessa Câmara... E foi um avanço importante para a nossa cidade. Um avanço importante, né? Porque hoje nós temos 23, 24 escolas, e nós até votamos lá um valor de 2.800.000 e mais alguma coisa na segunda-feira, foi ontem, para fazer mais uma escola, né? Que vai ser construída mais uma escola? Mais uma escola. Então esse valor foi ontem, já votamos o valor, e é um valor que vai ser utilizado nessa escola. Então é muito bom, né? Mais uma escola para o nosso município. Monte Alto sendo exemplo na educação, né? Monte Alto, o investimento em educação nos últimos anos tem crescido bastante, e isso é importante, né? Porque as crianças, além de terem um suporte familiar, também terem uma escola de qualidade para poder estudar. A escola, né? Agora com eles não gastam mais nada, né? De material didático, nada, porque já existe a lei, né? A senhora prefeita, né? Colocou, então tem desde mochila, material, uniforme, enfim, material didático, tudo que é preciso, eles têm na escola, né? Então os alunos, os pais também melhorou muito a questão do orçamento, porque uma lista de material escolar é cara no começo do ano, e manter também mais caro. Doutora Maria do Carmo nunca para de estudar, então, tá sempre estudando, sempre buscando conhecimento. Agora eu quero fazer psicanálise. Olha só. A hora que terminar esse, eu vou para psicanálise, que eu queria ser psiquiatra lá atrás, uma médica. Não pude ser médica porque não tinha condições de ser médica. Mas a psicanálise agora abriu para qualquer área. Se você tem um curso superior, você pode fazer psicanálise, que antes era só da área de saúde. Olha só. Então é bem legal. Agrega demais, né? O conhecimento, ele nunca pode ser desperdiçado. Toda oportunidade que a pessoa tiver de adquirir conhecimento, ela tem que aproveitar. E nas minhas aulas da faculdade, meus alunos, tudo mais, que eu dou aula na faculdade ainda São Luís até agora, né? Ainda a gente faço orientação de TCC, de pós-graduação, direito educacional, direito administrativo. Olha lá, legal. O Caio vai colocar. Olha lá, tá lá, meu nome e tudo mais. E depois tem tudo que eu fiz nos mandatos, e também a proposta para esse mandato, que eu estou agora, graças a Deus, com o Centro de Inclusão Municipal. Já conseguimos um deputado, Valdomiro Lopes, que é um médico de Rio Preto. Já está publicada a emenda de R$800 mil. Nós já temos a planta, já está pronta. Eu agradeço ao Daniel, a infraestrutura da prefeitura, a prefeita, que também já assumiu esse nosso projeto. E mais eu coloquei nas nossas emendas impositivas de vereador, eu coloquei metade pode ser usada para a saúde, também na construção desse centro de inclusão municipal. Como é que vai ser esse centro? Vai ser um lugar de tratamento, né, dos transtornos, dos laudos das pessoas, para todos, não é só para os alunos da rede, para todos, porque o artigo 6º da Constituição não fala isso, todos têm o direito da educação de qualidade. Bom, então, para que existe isso? Nós vamos fazer, eu já pedi para a prefeita fazer uma licitação ou algum convite para uma empresa ou para uma empresa que tenha os profissionais para trabalhar. Por exemplo, tem que ter neuropediatra, tem que ter terapeuta, tem que ter fono, o pedagogo, mídias digitais, que vai ter que fazer uma sala sensorial, também arte, né? Educação física, fisioterapia. Todas essas especialidades, elas vão fazer parte dessa equipe multidisciplinar para trabalhar as questões dos transtornos e também dar capacitação aos professores na escola e uma orientação psicológica aos pais das crianças e dos adolescentes que têm esses transtornos. Esse é o nosso projeto para agora. Olha só, agora são 13h48, nós vamos para um intervalo rapidinho e voltamos já para o último bloco do Fala Monte Alto. Estamos de volta aqui no último bloco do Fala Monte Alto. A Cida Canazeiro fala: doutora Maria do Carmo, um exemplo de mulher e profissional, sou sua fã. A Conceição Morcelli fala também, uma grande profissional. Fico feliz demais com os comentários. A doutora Maria do Carmo está aqui recebendo os elogios das pessoas que acompanham Conceição, nosso programa. uma maravilhosa amiga minha, aí que a gente está sempre juntas. A gente tem assim uma química muito legal.
também faz parte do nosso grupo de Luluzinhas, que a gente se encontra às quintas-feiras. Não toda quinta, mas sempre tem oportunidade. A Cida também faz parte das Luluzinhas. E a Cida também é uma mulher que eu já falei aqui, né, que eu admiro demais. E a Conceição também, nós estamos sempre juntas. Um abraço para todas as Luluzinhas. Muito obrigada pelo carinho, viu? Doutora, e a questão política? Quais são os próximos passos da doutora Maria do Carmo na política na nossa cidade? A política já é o meu terceiro mandato enquanto vereadora, mas eu sempre estive na política. Eu acho que eu já nasci meio política, assim. Não tinha influência do meu pai nada, mas meu pai ele gostava muito de revistas, ele sempre comprava muitas revistas, eu sempre tive uma queda por leitura mesmo, né? Então a gente vai lendo e vai vendo como é que funciona o cosmos, né? Então, às vezes, a gente entra numa situação, às vezes nem seria aquela situação no momento, mas você acaba se identificando, né? Eu sempre gostei muito de política. Então, tanto que no meu mestrado, eu faço o meu mestrado é Fundamentos, o tema do meu mestrado é Fundamentos, né? Constitucionais e legais, desde do ensino fundamental, da qualidade do ensino fundamental, desde os jesuítas até o ano 2000, 2002, que eu defendi o meu mestrado. E fiz sobre o Monte Alto, que já estava na municipalização. Foi muito legal. Então, o que a gente... por exemplo, eu sempre participei de política. O primeiro que foi o meu guru foi o Dr. Júlio Raposo, né? Inclusive, eu sou madrinha dele de casamento também, converso com a Fátima também, um grande abraço a eles, né? A Fátima também trabalhou comigo. E com ele eu já comecei lá atrás. E fui a primeira, depois eu fui vereadora pelo PV, a primeira vez, o Partido Verde. Rogério Menani, várias pessoas aí, Sestari, Marcelo foi junto comigo também na época, Marcelo Sestari. E a gente já começou a trabalhar aí nessas questões envolvendo educação, envolvendo saúde e infraestrutura. Então a gente vai vendo como é que funciona, né, a máquina administrativa, executiva. Por isso também que eu também fui ser advogada, né? Comecei a fazer direito para entender melhor as questões da Constituição e tudo mais, os nossos direitos, e fazer valer a cidadania de todos. Porque a minha vida, meus princípios são que nós temos que construir cidadania em qualquer lugar que você esteja. Então a minha vida é regida por valores cristãos e valores da cidadania, né? Tanto que eu já montei 3 escolas para filhos de trabalhadores. Então eu fico muito feliz em torno dessa questão. E a política, hoje, aí na segunda vez, que foi da Procuradoria, que foi a coisa mais importante, apesar de muita coisa lá. Até as meninas lá da Câmara encontraram um pedido de informação meu e uma resposta do penúltimo mandato, que era sobre a lei que está sendo agora na Câmara, nós estamos analisando na Comissão de Justiça e Redação, sobre a questão do plano de gestão de resíduos sólidos, que é o destino do lixo, de todos os tipos de lixo, né? Então, sendo muito importante, nós estamos muito preocupados com essa lei, porque nós temos que estar munidos de muito conhecimento para não prejudicar a comunidade, nem a municipalidade. Porque vão vir muitas taxas por aí, então nós precisamos analisar muito bem isso aí, né? Então, estamos vendo. E o meu pedido de informação era justamente sobre isso, há 10 anos atrás. Foi junho de 2017 que tem esse pedido de informação. Então, muito legal, né? E aí, na política hoje, nós estamos trabalhando a inclusão e mais a questão da educação, né? Muito legal, nós votamos também a criação de 7 cargos de agente de educação infantil, que era uma luta muito grande das pessoas que entraram no concurso, que passaram no concurso e não tinha essas vagas. Agora foram criadas as 7 vagas. Então, graças a Deus, aí também votamos aí, fui a relatora especial ontem na sessão, e agora vai contemporizar pelo menos as meninas aí que estão no aguardo dessas vagas para que tenha a eficácia do concurso público, né? Mas também eu fiz uma análise da Câmara, das gestões das câmaras, da Câmara Municipal de Monte Alto, que lá desde 1897 até agora, foram 32 gestões. Nenhuma tinha uma mulher presidente. Somente homens. Homens, e mesmo na mesa diretora. Quase parece que a política é masculina, né? E não é, porque agora também nós temos que brigar por mais porcentagem, não só os 30%, né?
30% de candidatos, teria que ser 30% de eleitas, né? Quem sabe? Vamos brigar por isso, lá no Congresso Nacional. E, em virtude disso, já desde que eu fui eleita na última eleição, eu já queria ser presidente da Câmara, ser a primeira mulher, tomar esse espaço também que ainda estava faltando, né, em Monte Alto. E também a gente vê que a maioria das pessoas votam mais em homens do que em mulheres ainda, né? Eu acompanho as eleições municipais, estaduais, federais. Eu vejo lá não dá 3 ou 4% de votos para mulheres e 90% para homens, né? Então nós temos que pegar esse espaço político. Hoje os partidos já têm, o partido tem o Podemos, tem o nosso Partido de Solidariedade, o Mulher, né? Já tem para mulher também, que tem o Partido Mulher. Para incentivar mais a mulher na política. Incentivo vocês que gostariam de participar, filiem-se a um partido, comecem aí na Câmara, vamos conversar melhor, né? Quem quiser conversar, a gente pode conversar a respeito disso. Eu acho que tem que ter mais mulher na política, né? E, nesse sentido, eu praticamente agora lancei a minha candidatura de presidente da Câmara para o próximo biênio. O ano que vem e o outro, os dois últimos. 27 e 28, né? Exatamente. Então eu convidei a Ana, que também é vereadora mulher, mando um abraço para as minhas companheiras, Simone e Ana, e também a Simone. Foi lançada aqui, né, nessa mesa aqui no programa com o João Moreira no sábado, nosso programa de vereador. Mas aí depois a Simone falou que ela não queria isso agora, porque ela tem muita coisa e não estava nos planos dela. A gente respeita. Então agora a gente está montando aí a nossa chapa, a nossa mesa diretora, e vamos ver se vamos começar a fazer as estratégias, né? Porque agora tem que ser estratégias, porque nós temos que ter pelo menos a maioria dos votos, porque é eleita, essa mesa é eleita na última sessão desse ano, né? Mas já chega aí, final do ano. Já, o ano está indo embora já. Mas eu entendi... Para os cidadãos que não sabem, essa eleição é feita pelos próprios vereadores. Pelos próprios vereadores. Então, o que acontece? Eu tenho esse desejo, né, de ser presidente mesmo. Para isso, eu vou ter que parar de assinar como advogada, porque, infelizmente, o Estatuto da Advocacia... ele tem lá um artigo que é a incompatibilidade com a mesa diretora. Acho que é porque nós estamos agora lutando para mudar isso. Que eu estou num grupo de vários vereadores que são advogados. E isso impede que as pessoas sejam da mesa diretora. Às vezes você quer ser, você não pode. Porque você tem que parar de assinar, de ser advogada, no caso, né? Você pode fazer tudo do advogado, mas você não vai poder assinar nada, não vai participar de audiência, não vai fazer nada em relação a isso, né? Mas eu falei, eu gostaria mesmo, porque eu já estava pensando aí em parar de advogar, que eu já tenho 29 anos esse ano de advocacia, né? E então eu falei, não tem problema, eu vou enfrentar esse desafio, vamos ver se a gente, falar com todo o respeito dos barbudos, né? Que a gente está na área aí para galgar a mesa diretora, né? Isso aí. Então vamos lá, se Deus quiser, talvez vai dar certo, vamos lá. Deus vai prover. Com certeza dará. Agora são 13 horas e 59 minutos. Doutor, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui mais uma vez. Obrigada. Te desejar boa sorte. Tenho certeza que será eleita presidente da Câmara. Tenho certeza que será a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal de Monte Alto. Te desejo o maior sucesso do mundo. Muito sucesso mesmo, de coração. E muito obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigada pelo teu carinho, né? A sua disponibilidade, essa gentileza sua. Que você seja muito feliz, né? Que Deus te ilumine e te abençoe em todos os atos da sua vida. E que eu entendo que se é pra gente ser, Deus irá prover, né? E naquele livro que eu te dei, o livro de que eu sou coautora, eu começo lá, né? Senhor é meu pastor, meu pastor, nada me faltará, né? Então a gente deixa que ele também faça a parte dele, desde que a gente faça muito bem a nossa, né? Então agradeço a você, muito sucesso na sua vida, nesse programa, na sua vida também eu tenho certeza que você também quer ser político, né? Você tem tudo para ser um maravilhoso político, invista mesmo,
na sua carreira política também, tá bom? Agradeço demais, um grande beijo a todos, muito obrigada dos abraços, das mensagens carinhosas, né? E a gente está aqui à disposição, nós estamos aqui para servir e não para ser servido, né? Então um grande abraço a todos, um bom dia e que Deus ilumine a vida e o coração e o trabalho de cada um e principalmente o seu. Um grande beijo. Quero agradecer a todos que participaram aqui, mandaram uma boa tarde, está aqui com a gente, sempre nos acompanhando. O Caê, que está nos bastidores, mas é ele quem faz esse programa acontecer. Sem ele, isso aqui não acontece. Ao Matias, responsável pelo canal oficial do Fala Monte Alto no YouTube. Obrigada a todos mesmo. os nossos ouvintes, patrocinadores, um forte abraço e até mais. Obrigada.